Efésios capítulo 2. Quem achou, diga amém. Achou? Quem achou, diga glória a Deus. Amém. Então vamos lá. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também o quê? Como os outros também. Então aqui o apóstolo Paulo está sendo usado para trazer uma palavra de edificação à igreja de Éfeso. E não só de edificação, mas também de exortação. E ele está dizendo assim, primeiro ele está trazendo a lembrança da obra da cruz do Calvário. Ele diz no verso 1 que nós fomos vivificados, estando mortos em ofensas e pecados. Você já ouviu muitas vezes a pastora falar isso, que nem eu e nem você, nem a humanidade pediu para nascer separada de Deus. Ninguém pediu, mas por causa do pecado de Adão, lá no jardim do Éden, naquele dia, o homem que tinha sido criado à imagem e semelhança, eu costumo dizer semelhança, orelhas, boca, nariz, olhos, mas ninguém nunca viu o Senhor. Sim, mas o que é semelhança? É parecidos. Né? A semelhança é você parecer. E a imagem, que no caso era espiritual, a imagem de santidade. O primeiro homem, quando ele foi criado no seu estado original, ele tinha ali a semelhança de Deus, sim. Ele foi criado, né? Teve a reunião no céu, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E ali, a imagem de Adão também, era uma imagem do quê? De santidade, que refletia a santidade de Deus. Perfeito. Mas o dia que Adão pecou, ele perdeu o quê? Essa imagem da santidade. É como aqui agora, está tudo aceso, mas se o irmão for ali e desligar o interruptor, apaga-se as luzes. Espiritualmente, quando Adão pecou, lá no espírito que era, né, até mesmo ali, a imagem da santidade de Deus, vivificado, porque tinha a vida, o fôlego da vida do próprio Deus ali, né? E ali ele tinha plena comunhão com Deus, apagou. E na hora que apagou, entraram o quê? As trevas, a morte, e a pior morte que existe. Tem gente que acha que a pior morte que tem é a física, não é não. A pior morte que existe é a morte espiritual, que é a separação de Deus. E quando ali o homem foi separado de Deus, ele perdeu essa imagem. Só que Jesus, que é o segundo Adão, quando ele veio a esse mundo, e ele morreu naquela cruz, morreu a minha morte, a sua morte, levou sobre o seu corpo os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas maldições. E ali ele morreu. Houve uma separação do filho com o pai, porque ali Jesus, que nunca pecou, se tornou a própria figura do pecado. Quando ele fala, Deus meu, por que me
desamparaste. Deus não suporta o pecado, e ali ele se tornou a própria figura do pecado. E Jesus vai ao inferno sozinho, e acerta as contas com Satanás. Mas ao terceiro dia, o mesmo Espírito Santo, Espírito de Deus que vivificou Jesus, é Ele que nos vivifica hoje também. O dia que você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, teu espírito que estava apagado, separado de Deus, ele foi vivificado. O mesmo Espírito que vivificou Jesus dentre os mortos, é o mesmo Espírito que habita em mim, que habita em você. Gosto muito de Romanos 8, versículo 11. Olha que obra linda, receba a cura, receba a bênção. E se o Espírito, com E maiúsculo, porque é o Espírito Santo, daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, se Ele habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará, dará vida o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Sabia que o Espírito Santo que habita em mim e em você, que é o mesmo que ressuscitou a Jesus, ele vivifica, ele dá vida a esse nosso corpo aqui, essa casa, que é temporária, é momentânea, mas ele dá vida ao nosso corpo mortal? O que isso quer dizer? Se tem algum órgão aí que não está funcionando direito, você pode invocar a bênção dessa palavra. Senhor, o teu Espírito Santo habita em mim. E está escrito em tua palavra que esse mesmo Espírito vivifica o meu corpo mortal. Se o coração está com arritmia, não está funcionando direito, clama a bênção dessa palavra. Senhor, vivifica o meu coração. Quem está entendendo, diga amém. Se o rim não está trabalhando direito, Senhor, vivifica o meu rim. Se as articulações, se os nervos, se a parte neurológica não está funcionando, se a parte hormonal, você tem a bênção pela palavra. Pastora, meu ventre é estéril. Meu maior sonho, pastora, sou uma mulher casada. Meu maior sonho é ter até mesmo um filho, uma filha, uma herança do Senhor. Mas eu não consigo engravidar. Mas o Espírito Santo, o mesmo que ressuscitou Jesus, habita dentro de você. Você que já aceitou a Ele como teu Senhor e Salvador. E é Ele que vivifica o seu útero, o seu corpo mortal, para gerar vida. Quem crê nisso, diga amém. Você crê nisso? Então diga: o Espírito Santo, o mesmo que ressuscitou Jesus, habita dentro de mim. Diga: e é Ele que vivifica o meu corpo mortal. Amém? Você crê nisso? Então fomos vivificados por Cristo. Voltando a Efésios 2:1, Ele nos vivificou. Sai da morte. Por quê? Porque você foi vivificado. Ele te deu vida. Tem gente andando desanimado, cabisbaixo. Acorda. Sai da morte. Você foi vivificado quando estava morto em pecados e ofensas. Aí ele traz a lembrança, em outro tempo, eu e você andamos o quê? Segundo o curso deste mundo. Agora não. Por isso que o apóstolo Paulo fala: não vos conformeis com este mundo. Não se amoldem ao padrão deste mundo.
Antes de aceitar Jesus, você andava segundo o curso deste mundo. Se tinha lá uma balada, o amigo convidava, você ia. Tomava todas, não eram todos aqui, mas muitos eram assim. Andava segundo o curso desse mundo. Era ele que te moldava, hoje não. Aí ele lembra aqui, hoje não, ó, né? Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera lá nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos. Hoje você não é mais dominado por essa natureza velha. Só que deixa eu te falar uma coisa, o diabo tenta ressuscitar ela. Romanos 6,6, eu gosto muito, você me ouve bastante citar, diz que eu e você temos que saber disso. Saber do quê? Que a nossa velha natureza, herdada lá de Adão, foi com Cristo crucificada. Coloca ela no lugar dela. Quem já desceu as águas do batismo? A boa notícia, que além dela ter sido crucificada com Cristo, o dia que o pastor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o dia que a pastora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, emergiu nas águas, essa velha natureza foi sepultada ali pelo batismo também. Só que como diz o pregador, ele descobriu que o velho homem sabe nadar. Então você mantenha ele lá nas águas do batismo. Por que eu digo isso? Porque o diabo sempre vai querer ressuscitar a velha natureza. Você fala, Satanás, além de crucificada com Cristo, a minha velha natureza foi sepultada nas águas do batismo. Eu sou uma nova, né, criatura recriada para as boas obras. Eu sou uma nova criatura. A Bíblia não diz que se alguém está em Cristo? Aí na galeria, nova criatura? É. As coisas velhas passaram. E eis que tudo. Mas pastora, depois que eu aceitei Jesus, eu pequei. A palavra de Deus diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo, para nos perdoar o que? Os pecados e nos purificar de toda injustiça. O diabo é o acusador, fica apontando o dedo, fica te acusando. Jesus é o seu advogado, é o seu defensor. E confessar é o quê? É você não só falar para Deus o que você fez de errado, admitir, reconhecer, mas se arrepender. Abandonar essa prática, porque o arrependimento é a mudança de atitude. E aí você volta à comunhão com Deus. Quem entende aqui? Amém? Amém? Vamos continuar. 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. E elas se renovaram nessa manhã. E é por isso que eu estou aqui, você também. Se não fossem as misericórdias do Senhor, nenhum de nós estaríamos aqui. Mas eu sou muito grata a Deus pelas misericórdias do Senhor que são novas a cada manhã. Toda manhã é um recomeço. Diga, toda manhã é um recomeço. Todo dia Deus te dá a chance de recomeçar. Todo dia Deus te dá uma página em branco para você fazer a vontade dEle nessa terra. Ele te dá mais uma chance, mais uma oportunidade de acertar o alvo, de fazer de acordo com a vontade dEle. Então seja grato a Deus por isso. E aí ele diz, pelo seu muito amor com que nos amou. Pastora, ninguém me ama, ninguém me quer.
sou uma pessoa desprezada, sou uma pessoa desamparada. Para com isso, para com esse discurso de lamentação. A Bíblia diz que Deus, com o seu muito amor, que te amou. Como que ninguém te ama? Deus te ama. O amor de Deus cura qualquer carência que o ser humano tenha. Tem gente muito mal resolvida nessa questão. Que foi rejeitado pelo pai, foi rejeitado pela mãe, foi rejeitado pela família. E não é fácil. Só quem sofreu a raiz da rejeição sabe. Às vezes foi rejeitado pelo marido, né? No caso a esposa, foi até abandonada com os filhos. Às vezes foi um homem que foi rejeitado pela própria mulher, que foi embora com outro. Pastora, sim, tem muitos casos. E a pessoa fica tão machucada, tão ferida. Ninguém me ama, ninguém quer saber de mim, eu sou uma pessoa rejeitada, eu sou uma pessoa desamparada, desprezada. Mas a Bíblia diz que Deus, com o seu muito amor, que te amou, quer dizer, Ele te ama. E você conhece João 3,16, que Ele nos amou de tal maneira que entregou o seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Você lembra que Davi falou no Salmo 27? Ainda que meu pai, que a minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá ou me recolherá. Quer dizer, ainda que me falte o amor do pai nessa terra, ainda que me falte o amor da minha mãe nessa terra, que não é fácil, não é fácil. Irmãos, é dolorido, é doído, cria traumas, feridas, que só Jesus para poder curar. Mas Ele está dizendo, quando meu pai e a minha mãe me desampararem, e aí você pode colocar, quando meu marido, quando a minha esposa, quando alguém que você muito ama te desamparar, Deus está falando, o Senhor me recolherá. Tem a tradução que fala que Ele me acolherá. Eu vou ter os braços do Senhor, eu vou ter o amor do Senhor comigo. E não basta. O que Paulo ouviu do próprio Deus? Paulo, a minha graça te basta. Meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando você pensa que é fraco, é que você é forte. Mas a minha graça na tua vida te basta. É o que você precisa. Pastor, mas é bom ser amado, né? Claro. Mas que você tenha muito bem resolvido isso, você libere perdão para quem você precisa liberar. Porque a falta de perdão. Eu estava lendo ontem uma matéria, mas eu não tive muito tempo para ler, eu só passei os olhos, de verdade. Mas eu vi o enunciado falando que a falta de perdão, a ciência já consegue provar que altera até a pressão arterial do ser humano. O quê? Tem gente doente, com a pressão alta. Entende o que eu estou falando? A pastora falou que quem tem pressão alta é porque não perdoa. Não, não é isso. Está entendendo ou não? Não, é porque tem gente que distorce. Mas saiu realmente uma matéria que fala que a pessoa que ela não consegue perdoar, que ela não consegue liberar perdão, que ela vive magoada, ressentida, guardando essas coisas, isso altera até a pressão arterial dela. Não é que todo mundo que tem gente que tem pressão alta, mas o coração está limpo. Quem está entendendo? O que a pastora está pregando, diga amém. Pra você não confundir. Mas tem que ver a causa. Às vezes, a pessoa está doente porque está cheia de mágoa também. A gente é muito rancorosa. Guarda muitas coisas do passado, não supera.
Ô pastor, tem gente vira e mexe, está voltando aquela mesma história, está voltando o passado, está voltando as coisas lá de trás, e não avança. Tem que superar. Ai, não, é porque, meu Deus. Eu tenho uma frase redundante, que você já deve estar cansado de ouvir, que diz que é para frente, que se anda. Oh, se Deus quisesse que eu e você andássemos para trás, os nossos pés seriam virados para trás. Sim ou não? Que aí a gente andaria para trás, com os olhos para frente. Mas Deus é perfeito. Deus quer que você vá para frente. Por que Paulo fala, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu avanço para aquelas que são adiante de mim. Diga, Senhor Jesus, me dá a capacidade de perdoar quem eu preciso perdoar, de esquecer, de liberar o que eu preciso liberar e andar para frente. Amém? Amém? Então para de ficar falando, eu sou desamparada, ninguém me ama, ninguém me quer. Deus te ama. E o amor dele, te acolhe. Diga amém? Estando nós ainda, verso 5, mortos em nossas ofensas. Nunca esqueça disso, de onde Deus te tirou. A gente sempre tem que lembrar de onde Deus nos levantou, de onde Deus nos tirou. E a palavra diz, por que Jesus tem as marcas? Ele não tem mais as feridas, ele tem as cicatrizes. Mas por quê? Por quê? Qual o objetivo de ter cicatrizes? A ferida não está mais ali. Os pregos fizeram, as feridas, sim ou não? Os cravos, abriram as feridas. Então não existem mais as feridas. As feridas já foram curadas. Mas as cicatrizes existem. Tanto que no dia que Tomé duvidou, Jesus falou, vem aqui, põe o seu dedo aqui. Põe o seu dedo aonde? Aqui, no lugar dos cravos. Coloca aqui do lado, onde a lança tinha furado. Veja aqui. Qual o objetivo das cicatrizes? Para trazer a lembrança? Para a gente nunca esquecer o que foi feito por mim e por você? Quem entende aqui? Então nunca esqueça de onde Deus te levantou. Eu estava lá morta nas minhas ofensas e pecados, condenada ao suplício eterno, mas Ele me vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sou salvo. Quem é grato aqui a Deus? E nos ressuscitou juntamente com Ele. Sai da morte, vem para a vida. Tem crente vivendo na morte. Quando a palavra diz que Ele nos ressuscitou juntamente com Ele. Lê o finalzinho com a pastora. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Espiritualmente, nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você sabe lá qual é a sua posição? No mundo espiritual, você não é qualquer pessoa. Você que está em Cristo, você está assentado nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. E aonde Cristo está? Assentado à direita do Pai. Pastor, eu não consigo entender isso. Na obra do Calvário, Jesus nos colocou ali juntamente com Ele nessa posição de honra. Claro que é Ele que é tudo em todos. Mas você está assentado em Cristo, quer dizer, você
reina através de Cristo. Mas tem muito crente que está aqui me ouvindo, que em vez de estar reinando, que em vez de estar realmente aí exercendo a sua autoridade, é o inimigo que está dominando, é o inimigo que está reinando, é o diabo que tem trazido as suas maldições e tem dominado a vida daquele que é do Senhor. Acorda nessa manhã, desperta, vamos ler de novo. E nos fez assentar nos lugares o quê? Celestiais. Aonde, igreja? Em Cristo Jesus. Nosso irmão Vitor vai colocar na tradução linguagem de hoje, mas não foge não. Como assim? Portanto, estamos unidos com Cristo Jesus. A nossa aliança é com Ele. Diga amém. Deus nos ressuscitou com Ele. Para quê? Para reinarmos com Ele no mundo celestial. E reinar como? Reinar sobre as trevas. Quem está entendendo? Apocalipse, capítulo 5, versos 9 e 10. Cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, falando de Jesus, mas com teu sangue, aleluia, compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E a nossa nação brasileira está ali naquele meio. E para o nosso Deus, para o Pai, os fizeste reis e sacerdotes, ministério duplo, e eles reinarão sobre a terra. Recebemos um ministério duplo de reis e sacerdotes, rainhas e sacerdotisas. O rei que exerce autoridade, que reina, ele é o rei dos reis. Rainhas, para reinar. Espiritualmente não há diferença. A mesma autoridade que Jesus dá ao homem, Ele dá à mulher. Dá aos filhos e filhas, aos que creem. Sacerdotes, para oferecer a Deus o louvor, como eu já falei aqui hoje no início da reunião. Você tem que exercer teu ministério duplo. O ministério é para ser exercido. Mas não adianta ser só sacerdote, só louvar a Deus e não reinar. E não adianta só reinar, exercer autoridade e não louvar, e não exercer o sacerdócio. Anda juntos. Mas a palavra diz que Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para quê? Para reinar. Você não foi salvo pela graça para viver derrotado. Desculpa falar assim, mas é a verdade. Jesus não pagou um preço para eu viver no fracasso, para você viver no fracasso. Mas às vezes a gente começa a se conformar, a aceitar. E a gente não se indigna contra o mal. A gente não usa a fé para mandar Satanás tirar a mão daquilo que é nosso. E a gente vai deixando, vai se acostumando, vai se conformando. Está amarrado em nome de Jesus. A gente não pode se conformar com aquilo que é do inferno. A gente não pode se conformar com aquilo que é de Satanás. Ai, a vida é assim mesmo. Está difícil para todo mundo. Mas para aqueles que creem, sempre há uma saída. É só a gente ler a Bíblia. Agindo Deus, a verdade é que a gente não confia no Senhor como deveríamos de confiar. A gente sempre dá as nossas desculpas, os nossos argumentos. A gente sempre tem as nossas, até mesmo falas, nossas frases,
para contestar muitas vezes o fracasso, a derrota, para muitas vezes tentar justificar por não estar conseguindo receber aquilo que por direito já é nosso. Acorda. Você está assentado em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Ele te comprou com o sangue dele para você reinar, para você ser sacerdote nessa terra. Salmo 110, verso, ou Mateus 22, 44, é igual. Salmo 110, é a mesma coisa, pastora? Sim, fala sobre Jesus. Disse, vamos no Salmo 110, mas é o mesmo versículo, tá? Disse o Senhor ao meu Senhor, disse o Pai ao Filho, o Senhor grande aí, tudo em letra maiúscula é o Pai, e o Senhor com S maiúsculo é Jesus, é o Filho. Então disse o Pai ao Filho, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, o Pai dizendo para o Filho, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. 2, o Senhor enviará o cetro da tua fortaleza, dizendo, desde Sião, domina no meio dos teus inimigos. Deus nos deu o cetro, que é a autoridade para dominar e não para ser dominado. Lucas 10, 19, ele diz, eis que eu vos dou poder ou autoridade, para que vocês pisem na serpente, nos escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos causará dano algum. Exerça a sua autoridade aqui hoje. O que Satanás está usando para perturbar a sua vida? Pastor, é uma doença. Pastor, é um levante aí na minha casa, uma contenda, pastora, que só de um olhar já começa a brigar com o outro. Isso é um espírito de contenda. Tem demônio que é enviado, às vezes por obra de macumba. Que isso, pastor? Sim. Tem gente que não quer ver o sucesso dos outros. Tem gente que é incapaz de se alegrar com a alegria do outro. E só o fato de você estar bem já faz a pessoa se sentir mal. Isso tem um nome, inveja. O fato de você estar conseguindo já faz aquele que não está, às vezes, lá conseguindo, se sentir mal por isso. E tem gente que é capaz de ir lá, pagar para fazer o trabalho, para mandar um demônio para perturbar. Não, pastora, não tem isso não. O diabo é sujo. Infelizmente tem muitos que se deixam usar pelo Satanás, pelo diabo. A gente sabe que a nossa luta não é com a pessoa, mas ela está deixando o diabo usar a vida dela. E tem gente que vai, e tem gente que, olha, se sacrifica, viu? Pega, às vezes, o salário todinho, paga trabalho, vai para dentro de Mata Virgem. Que isso, pastora? Vai para uns lugares esquisitos aí, só para poder fazer as coisas. Tem gente que viaja, irmão, às vezes de estado, viaja até para lugares longes aí, usa o seu dinheiro para financiar essas coisas só para ir lá fazer, porque falaram que lá o santo é forte, e a pessoa vai atrás só para poder destruir a vida da outra. Quem está entendendo? Ou às vezes tomar o que é do outro, da outra. Mas graças a Deus que você está blindado, blindada, primeiro com o sangue de Jesus, mas com a palavra de Deus também. E qual a minha blindagem, pastor? O sangue de Cristo. E você tem as palavras também.
Isaías 54, 17, é uma palavra que você usa de escudo. Que nenhuma ferramenta, seja a inveja, seja a macumba, seja a língua praguenta. Tem gente que pragueja os outros com a língua. Tem gente que pragueja os outros no pensamento. Vai dar tudo errado na vida dele, está amarrado em nome de Jesus. Mas tem gente que é assim. Mas Deus está falando, toda a ferramenta que prepararam contra você, contra a sua família, não prosperará. E a língua que se levantou contra você aí para te praguejar, em juízo tu a condenarás. Porque esta é a herança de quem serve a Deus, de quem faz a vontade de Deus, e a justiça que vem do Senhor, para você que crê nele. Lá em Números diz que contra Jacó não vale. Na própria Bíblia você vê Balaão sendo contratado para amaldiçoar o povo de Deus. Eu não posso amaldiçoar quem Deus abençoou. Você não vive dizendo que é abençoada, abençoada? Você não canta aqui? Eu sou abençoado, sou protegido com Deus do meu lado. Não vou temer. Não canta, Tiago, essa daí? Não tem esse louvor? É o que está escrito. Olha lá, ó. Contra Jacó não vale encantamento. Não vale macumba, não vale feitiço, simpatia. Pastora, misericórdia, nem adivinhação contra Israel. Pastora, a pessoa revelou para mim que eu vou sofrer um acidente, está amarrado em nome de Jesus. Aí se ficar acreditando nessa mentira de Satanás, ele vai acontecer. Agora, se eu uso a fé para repreender, se eu uso a autoridade que Jesus te deu para falar, Satanás, seu sonho nunca vai ser realidade na minha vida em nome de Jesus, olha o que a palavra diz. E aí ele diz, e neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem feito. O diabo ele vai tentar, mas maior é o que habita dentro de você, que é Jesus. Teu santo é forte. Quem é o teu santo? É o santo de Israel, é Jesus Cristo. Ele não só habita com você, ele habita dentro de você. Então domina, minha irmã, domina, meu irmão. Não deixa Satanás dominar contra você, não. Ou naquilo que é seu. Esse negócio esquisito dentro da sua casa aí, vamos orar hoje. Vai ter que sair. E se foi mandado por macumba ou não, vai ser desfeito em nome de Jesus e vai ter que sair. Quem está entendendo, diga amém. O diabo é um cachorro, bem mandado. Que isso, pastora? Se você vai se acostumando, tolerando, ele fica ali, rodeando. Mas se eu uso a autoridade, ele tem que sair. Ele tem que ir embora. Em nome de Jesus. Você blinda ali com o sangue de Cristo, com o fogo de Deus, Satanás tem que bater em retirada. E se tiver brecha, fecha, se arrepende. Porque quem conhece a passagem aqui de Balaão, não tinha como amaldiçoar quem Deus tinha. Eles usaram as mulheres de outros povos, quem conhece a história, para tentar os filhos de Israel. E aí eles pecaram. E por isso foram abatidos. Ô pastor, e por isso foram tocados. O diabo, ele sabe onde há fraqueza. Nós vamos usar mulheres, né, dos outros povos, mulheres, para tentar esses homens. E aí eles não resistiram à tentação, se relacionaram com essas mulheres, pecaram contra Deus. Foi a brecha que o diabo achou para tocar e abater ali muitos dos filhos de Deus. Olha que tristeza. O diabo é sujo. Ele vê que não tem brecha, ele vai tentar atingir a fraqueza da pessoa, para a porta para ele ser aberta e ele entrar. Não dê lugar para o diabo na sua vida. E se tem brecha, fecha nessa manhã. Porque os dias são trabalhosos. Não dá para brincar de ser cristão, não. Tem que ser crente de verdade. Quem entendeu, diga amém.